queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Eu sou Esther Albertini, historiadora, multiplicadora das disciplinas do Inova São Paulo, itinerários formativos do novo ensino médio na área de Ciências Humanas, Desenvolvimento Pessoal, mentora e consultora para professores iniciantes. Sejam bem-vindos ao Era Uma Vez Uma Aprendiz. Vocês podem ouvir o podcast no Anchor FM, no Spotify e no Google Podcast. O podcast também está disponível no canal do YouTube Era Uma Vez Uma Aprendiz. E o tema de hoje é Raízes do Brasil, Trabalho e Aventura. Resumo de Trabalho e Aventura, capítulo 2, Raízes do Brasil, livro escrito por Sérgio Buarque de Holanda. A conquista do trópico foi uma grande proeza histórica dos portugueses que conseguiram explorar, regular e intensamente as terras à linha do Equador. Contudo, foi feita com desleixo e abandono. Há dois princípios que regulam de formas distintas as atividades dos homens: o espírito aventureiro e o espírito trabalhador. Para o primeiro grupo, importa o objeto final, o ponto de chegada, as etapas imediatas podem ser inclusive descartadas. Seu ideal é colher o fruto sem plantar a árvore. Os projetos para eles são vastos, de horizontes distantes. O trabalhador, ao contrário, enxerga primeiro a dificuldade a vencer. Mede todas as possibilidades de aproveitamento, até do insignificante. Trabalha com imediato, seu campo é visual e restrito. Então, gente, o que está falando aqui é assim. O Sérgio Buarque de Holanda definiu dois tipos de homens, ou seja, dois tipos de personalidade de comportamento, né? Então, ele está querendo dizer com relação ao espírito aventureiro, que significa pessoas impulsivas que não têm planejamento de nada e fazem as coisas por impulso, sem planejar previamente. Ou seja, são pessoas movidas pelo emocional. Já o espírito trabalhador é aquele tipo de pessoa que planeja, aquela pessoa racional. Ou seja, ela pensa, planeja todos os passos e executa os seus planos. Inclusive, esse trabalhador, ou seja, essa pessoa mais racional, ela tem objetivos, tem metas a serem alcançadas, ela é focada tanto na produtividade quanto no resultado. Diferentemente do aventureiro, que é uma pessoa impulsiva, que vive o agora, então ela não tem planejamento, faz as coisas tudo no improviso. E por isso que ela também acaba se levando pelo emocional. As nações onde o tipo aventureiro predominavam foram as que tiveram sucesso na conquista do Novo Mundo. Isso vale também para a Inglaterra, cujo cidadão típico, de acordo com a visão dos estrangeiros que visitavam a Grã-Bretanha antes da Era Vitoriana, tende à indolência e à prodigalidade, estima a boa vida acima de tudo. Por que estão colocando os britânicos como aventureiros, né? Aliás, eles eram aventureiros antes da época vitoriana. O que seria a época vitoriana? Seria representado no século XIX, com a gestão da Rainha Vitória, que foi a primeira mulher a assumir o trono britânico. Só que antes da Rainha Vitória assumir o trono britânico, no século XIX, então os britânicos, eles eram bem aventureiros, eles gostavam de explorar o mundo para poder formar os seus reinos ali, ou seja, os seus reinos também eram representados pelas colônias.
Tanto é que vocês podem ver isso melhor na série Game of Thrones e Vikings, né? Tanto é que os vikings eram os povos nórdicos, né? Que vinham lá da Escandinava, né? Que eram originalmente na Noruega e foram se expandindo pela Suécia, pela Finlândia, Dinamarca, até a Suíça. Então, os nórdicos, eles também eram bem aventureiros, gostavam de explorar novos territórios. Inclusive, no Canadá, né, como conta no fim da série Vikings, eles também foram explorar o Canadá, né, a Islândia, a Groenlândia, e vários outros países também. Só que os britânicos, né, é a junção dos povos anglo-saxões, os povos anglo e saxões, né, que inclusive deram origem ao nome Inglaterra, fora também os bretões. Então, é a junção de vários povos, né, que inclusive essa junção de vários povos acontece no século XIX, coincidentemente conhecido pela a era vitoriana, né, que foi a era das formações de nação, a qual vários povos que eram semelhantes se juntavam para formar vários países, né, com exceção da Prússia, que também tinham os povos germânicos, né, mas só que não se fundiram à Alemanha. Eles se assemelhavam também aos austríacos, mas não se juntavam à Alemanha também. Esse espírito aventureiro e indolente é o que explica a aptidão ibérica à caça de bens materiais em outros continentes, a prosperidade sem custo de posições e riquezas fáceis. É uma influência decisiva na nossa formação, elemento orquestrador de fatores como as raças, costumes e condições naturais, que facilitou a sua adaptação. Onde não havia pão de trigo, aprendiam a comer o que era da terra, habituaram-se a dormir em rede, mascar fumo. Dos índios também pegaram o uso de instrumentos de caça e pesca. O que seria a parte ibérica? A parte ibérica seria toda aquela península ibérica, né, que constitui Espanha e Portugal, né, talvez posteriormente a Catalunha, quando for aceita a separação entre a Catalunha e a Espanha, mas por enquanto elas ainda permanecem juntas. E Sérgio Buarque de Holanda, ele se refere aos ibéricos porque eles também gostavam de desbravar o mundo para poder construir as suas colônias. Só que a única diferença que vocês vão ver posteriormente é que os portugueses não tinham planejamento algum e que o Brasil e as outras colônias portuguesas viraram colônia de exploração. Já os espanhóis, eles já tinham um planejamento, ou seja, eles faziam suas colônias de povoamento. Então, eles ficavam ali para povoar as colônias, para produzir e também gerar faturamento e lucro, algo que não acontecia aqui no Brasil e nas outras colônias portuguesas, porque as colônias portuguesas, elas eram mais focadas na exploração, ou seja, produziam ali, só que todo o faturamento e o lucro ficavam com Portugal. O que ficava aqui no Brasil
eram só pequenos avos que não dava para quase nada. Inclusive, quem ficava aqui acabava tendo que viver do que a natureza fornecia. Ou seja, eles acabavam aprendendo a viver como os índios viviam. O modelo de plantio adotado nas lavouras de cana-de-açúcar já era instituído na Ilha da Madeira. Essa ilha, ela fica numa região autônoma de Portugal, frente à costa noroeste da África. E com isso, os negros de Guiné utilizavam-se da mão de obra. Apesar de hábeis com atividades extrativistas na caça, na pesca e na criação de gado, os índios não assimilavam noções de ordem, constância e exatidão tão importantes para o europeu. O trabalho metódico necessário aos canaviais ficava inviável. Isso tornou a presença do negro indispensável. Bom, na verdade o que acontece? Por que o trabalho com os indígenas acabou se tornando inviável e os portugueses acabaram aderindo à escravidão? Porque os índios, eles tinham a sua cultura, os seus costumes, então o modelo de agricultura deles, o método deles eram diferente dos métodos europeus. Então, os europeus tinham uma determinada organização e os indígenas tinham outro. Então, aquele modelo de organização agrícola divergia com um dos europeus. Fora que também, para os índios, né, a mulher era responsável pela agricultura, né? Já os homens, eles ficavam mais com a caça e a pesca, porque devido à sua força física. Então, só que para os portugueses isso era inconcebível. Então, por isso que acabaram aderindo à escravidão. Fora que também, pela cultura indígena, a escravidão para eles era inconcebível. Então, são povos, na verdade, livres, que se organizam à maneira deles. Então, para eles a escravidão era inconcebível. Então, o lema deles é ou a liberdade ou a morte, porque eles morriam, mas só que não se escravizavam. Algo também que aconteceu semelhante a isso é que os portugueses, eles começaram quando eles começaram a aderir à escravidão, eles iniciaram com os negros islâmicos. Os islâmicos também não aderem à escravidão. Então, eles levaram muito tempo até conseguir pegar a mão de obra escrava, mas só que dos africanos subsaarianos, ou seja, que ficam ao sul do deserto do Saara. Então, aqueles povos africanos, né, abaixo do deserto do Saara, eles já têm como a cultura deles a escravidão. O latifúndio, obra pioneira de portugueses e espanhóis, apareceu em função das circunstâncias da produção e do mercado. A Europa produzia gêneros agrícolas somente para consumo próprio e carecia de produtos naturais dos climas quentes. Tamanho mercado associado à alta qualidade e à quantidade de terras disponíveis tornou possível e fomentou a expansão do latifúndio monocultor. A verdadeira unidade de produção dessas terras. Não havia espaço para a expansão comercial manufatureira
já que são fundadas no trabalho livre. O que os portugueses vinham buscar era a riqueza vinda da ousadia e não do trabalho. A maneira como lidavam com a terra apenas devastada e não cuidada aproxima a sua atividade tanto à agricultura quanto à mineração. A atividade agrícola não tinha prestígio em Portugal e as pessoas que cuidavam disso lá não poderiam vir, dado a baixa população lusitana da época. Isso contribuiu para que a lavoura no Brasil não tenha apresentado progressos técnicos que elevassem o nível da produção, bem como também a dificuldade em lidar com uma natureza distinta da Europa. Então, o que os portugueses vinham aqui era em busca de aventura e não de trabalho. Então, eles só vinham aqui só para explorar e não para ficar aqui, trabalhar, construir uma nação e tudo mais. Até porque em Portugal, assim como também em toda a Europa, a produção agrícola era mais voltada para a produção de subsistência, não era uma produção mais voltada para a expansão comercial. Então, era mais algo para sua própria sobrevivência, ou seja, a sua própria subsistência. O arado, por exemplo, foi pouco usado em função da resistência causada pela vegetação típica encontrada aqui, a florestal. Bom, como o arado ele foi pouco usado aqui no Brasil por conta da vegetação florestal, então o arado ele era uma espécie de máquina, um aparelho que é usado, mas só que em vegetação de pasto, algo que não tinha aqui no Brasil, porque não só no Brasil, como em toda a América, exatamente porque a vegetação era florestal, então ia se levar mais tempo para poder transformar essa vegetação florestal em uma pastagem. Não era costume também o uso de fertilizantes que ajudam a revigorar a terra gasta. Logo, era comum os lavradores irem buscar nas terras férteis matos adentro constantemente. A atividade rudimentar e predatória que visavam o ganho imediato eram quase impostas também pelas condições locais, fosse o tipo de vegetação, fosse a pouca posse de recursos. Isso explica porque, inclusive, os colonos germânicos afeitos ao trabalho paciente e sistemático reproduzissem tais práticas imediatistas. Só um parênteses aqui, na verdade, esses fertilizantes não eram aqueles fertilizantes industriais, e sim eram fertilizantes mais naturais, eram como se fossem adubos, né? Até porque em 1500 alguma coisa ainda não se tinha aquela industrialização como se tem hoje. E se alguns países já eram industrializados, a industrialização ainda era muito precária, então a produção em larga escala ainda era manufaturada, ou seja, era manual ainda. Ainda que houvessem outros colonizadores de áreas e que também predominava uma economia rural fundada no trabalho escravo, na monocultura e na grande propriedade, os portugueses se destacavam pelo pobre tratamento que davam à terra. Os métodos que puseram a vigor no Brasil eram similares aos praticados antes deles pelos indígenas. Eles mais repetiam o que era
feito e o que lhe ensinavam a rotina, ao contrário do que era feito pelos espanhóis no restante da América, que se sobrepunham à cultura local, impondo seus traços às pessoas e à terra. Bom, então, de novo, os portugueses, como eles vieram aqui em busca de aventura, então eles não vieram aqui a trabalho. Então, eles estavam aqui mais por uma questão egóica, ou seja, mais por uma vaidade. Até porque ego tem outro significado também, mas nesse contexto significa por uma questão de vaidade mesmo. Então, o que acontece? Como lá em Portugal, né, a economia e a produção agrícola era mais de subsistência, assim como também em toda a Europa, então o que os portugueses faziam, no fim das contas, era copiar os métodos agrícolas dos indígenas, apesar de eles serem muito contrários a isso, ou seja, apesar de eles terem inúmeras objeções em relação à metodologia agrícola dos indígenas. Exatamente por uma questão de etnocentrismo, porque eles julgavam os indígenas como uma cultura inferior à cultura europeia. E o que é etnocentrismo? Etnocentrismo é quando uma cultura supostamente superior quer se sobrepor em relação a uma cultura supostamente inferior. Então, essa prática era muito comum na Europa. Então, os europeus, a partir do momento que eles exploravam o mundo, né, desbravavam o mundo e chegavam nas suas colônias, quando viam os nativos, eles sempre julgavam os nativos como inferiores a eles e sobrepondo a cultura europeia, ou seja, os europeus eles colocavam a cultura deles acima de tudo. Os portugueses não apresentavam qualquer orgulho de raça. Na época do descobrimento já eram um povo mestiço. Soares, indígenas da África Oriental, diferenciavam os povos da Europa como europeus e portugueses. Antes de 1500 já era bastante comum o uso de escravos na própria metrópole, a ponto de, em quase toda a habitação, haver ao menos uma obra escrava negra. A relação entre dominador e o dominado era próximo, de proteção e predileção em vez de posse. A questão étnica não era determinante nas limitações impostas aos negros de determinados cargos, direcionado a brancos supostamente puros. O trabalho servil constituía um impedimento mais atuante, marcando tanto quem exercia quanto quem os descendiam. De novo, essa questão do etnocentrismo. Os portugueses eles se colocavam como superiores, mas na verdade eles eram brancos mestiços, né? Tanto é que na época do descobrimento do Brasil, eles já descendiam do Suailes, né? Que eram os povos nativos da África Oriental. Então, o que acontecia bastante ali na Península Ibérica e também adentrava um pouco na Itália e em determinados países da Europa. Exatamente, era as cruzadas, ou seja, era a batalha entre os europeus, africanos e também parte dos asiáticos que também queriam conquistar ali a Europa. Então, eles acabavam conquistando, mas também
eles acabavam povoando ali, e a partir do momento que eles se povoavam, eles também acabavam se misturando com os europeus nativos, ou seja, com os povos nativos dali, apesar de serem vários povos diferentes e todos misturados. A aversão ao esforço disciplinado, o comportamento arredio, a preferência às atividades predatórias, ao invés de atividades produtivas características que tornavam os indígenas e os mamelucos mestiços de brancos com os índios, inaptos ao trabalho servil, permitiu que obtivessem vantagens negadas aos escravos negros, como quando eram considerados aptos a cargos que não podiam ser exercidos por negros ou pardos. Deve ser por isso que coube ao índio o papel do herói medieval nacional no romantismo, como nas obras de Gonçalves Dias e José de Alencar, enquanto o negro ou era a vítima ou era o rebelde, na melhor das hipóteses. Só um parênteses aqui em relação à construção da identidade no Brasil e a questão do indígena como um herói. Na verdade, o indígena não era bem um herói medieval. O que os autores Gonçalves Dias e José de Alencar fizeram na época do romantismo foi colocar o índio como herói, mas só que como uma meia-culpa, ou seja, a partir do momento que houve um massacre dos indígenas na época da colonização brasileira, quando chegou no século XIX, na época do romantismo, então os escritores eles queriam contribuir para uma construção de um Brasil diferente, ou seja, uma construção identitária do Brasil, já que no século XIX era a época das formações de nação, inclusive o Brasil ele estava formando a sua nação a partir do momento da vinda da família real aqui para o Brasil, como refúgio do Napoleão, das invasões napoleônicas em Portugal. Então, o que esses autores brasileiros fizeram, na verdade, foi colocar o índio como herói, mas só que como uma meia-culpa e não romantizar a questão indígena em si. Então, até porque eles nunca viveram, não só naquela época, como também entre os índios, algo diferente que acontecia quando o antropólogo Claude Lévi-Strauss ele estava vivo. Então o que ele fazia? Para poder fazer as suas pesquisas, ele entrava nas aldeias indígenas e vivia toda a rotina indígena, seja de comportamento, hábitos, costumes. Então, o Claude Lévi-Strauss, ele realmente vivia como o índio para saber como eles se comportavam ali. O casamento entre os índios e brancos era permitido e chegou mesmo a ser estimulado, podendo representar vantagens para a obtenção de empregos e recriminando o uso de termos considerados pejorativos como caboclo, por exemplo. A escravidão e a predominância latifundiária na economia colonial prejudicaram a formação, caracterização e organização das categorias profissionais. Desde a conquista de Lima, há registros de grêmios que defendiam os exames de competência e direitos dos profissionais que iam de descanso dominical obrigatório a pagamento de pensão de velhice para a família do agremiado. Esses grêmios contribuíram durante anos para a estabilidade, a prosperidade e a riqueza da colônia.
A dificuldade na formação de agremiações tem a ver também com a incapacidade para a atividade coletiva do povo na época. Quando ocorria, era motivado por interesses individuais, ao invés de uma cooperação que contribuísse para a ordenação da vida comum que convém a uma sociedade em vias de organizar-se politicamente. A influência do negro como escravo permeava a população, contribuindo com a suavidade e a doçura de todas as esferas da vida colonial. Exprime-se na literatura, música e artes gerais em função do exótico e da sensualidade. A colonização holandesa seria avessa a tal influência dissolvente, dado o espírito empreendedor metódico e coordenado e a capacidade de trabalho daquele povo. A falta de imigração em larga escala, motivada pela prosperidade holandesa, impediu a disseminação desse espírito. Só um parênteses aqui. Nesse caso, os holandeses, como eles eram avessos a essas influências solventes, ou seja, essa miscigenação, então eles eram os povos mais fechados, então eles ficavam mais concentrados tanto na Holanda como também em suas pequenas colônias. Então, dificilmente os holandeses eles saíam para desbravar o mundo. Então, como eles eram fechados, então eles ficavam em locais mais restritos. O progresso urbano ajuda a diferenciar o processo colonizador holandês do português, ao passo de que o Brasil, nas cidades que continuavam simples e dependentes do campo, Recife vivia por si. Parques, institutos científicos, culturais, importantes organizações políticas como o Parlamento, um dos primeiros que se tem registro no Ocidente. Então, como Recife, né, foi uma das cidades do Brasil ocupada pelos holandeses, então, como os holandeses eles eram mais reservados, então Recife pôde se desenvolver mais em relação às outras cidades e outros estados brasileiros, né? Recife, no caso, é a capital de Pernambuco. Então, a cidade ali, por ela ter sido ocupada pelos holandeses, então ela teve mais desenvolvimento, né? Como parques, instituições científicas e culturais, organismos políticos como o parlamento, né? Exatamente por conta dessa não só política, como também cultura restrita dos holandeses, né? Porque os holandeses eram mais reservados, então eles não gostavam muito de desbravar o mundo, de conquistar, eles eram mais na deles mesmo. Tal grandeza, contudo, não atingia o ambiente rural que permanecia sob o comando luso-brasileiro, esforços para trazer camponeses direto da Holanda para que se misturassem aos portugueses nas lavouras não obtiveram sucesso. A sofisticação urbana não implicava em poder econômico. Bom, pelos holandeses serem mais reservados, apesar de desenvolver as suas colônias de forma cultural e científica, não garantia poder econômico. Então, de novo, os europeus eles produziam mais para a sua própria subsistência. Eles não tinham aquele interesse em vender para vários países, né? Eles compravam, mas só que não comercializavam muito. Até comercializavam, mas só que assim, entre poucos países, né? Poucos países as quais tinham inúmeros acordos, mas nesse caso, os europeus em si eram mais reservados. Então, é por isso que a Holanda
tinham um desenvolvimento mais restrito, exatamente por serem povos mais reservados, mas na deles mesmo. O idioma nórdico era uma barreira. Os portugueses e os castelhanos eram mais facilmente aprendidos pelos gentios e africanos. A religião católica, mais transigente e menos exclusivista do que o protestantismo, conseguiu mais adeptos e mais dedicados à sua fé. A ausência do orgulho étnico entre os portugueses, que permitia a maior adaptação aos costumes africanos e americanos, facilitou o predomínio no processo colonizador do Brasil. Nota ao capítulo 2. Persistência da lavoura, tipo predatório. Arclay, médico norte-americano que viveu em Lages, Santa Catarina, observou no final do período monárquico que imigrantes como alemães que dominavam técnicas avançadas na lavoura utilizavam aqui os métodos rudimentares correntes como enxadas, pás ou cavadeiras de pau. A partir de então, a técnica na agricultura evoluiu, ainda que priorizando a economia de esforços ao invés de melhora na produtividade. Por que houve esse retrocesso por parte dos colonizadores europeus, que adotaram inclusive as técnicas indígenas? A indisposição para lides agrícolas dos europeus, não somente dos ibéricos, foi também um estudo do Dr. Herbert Wilhelm, publicado no começo do século XX. O autor é contrário à tese de que o uso da queimada fosse óbvio para o proprietário e não diferisse tanto de outros métodos para desbravamento de matos virgens. A queda no rendimento é significativa em comparação à terra em que não houve queimada, seja pelo prejuízo à fertilidade do solo, quanto pela debandada dos pássaros, importante agente contra as pragas. Para Wilhelm, a persistência das práticas arcaicas da lavoura nas colônias alemãs do sul do Brasil se deve, em primeiro lugar, à conformação do terreno em costas de morro da região serrana, que dificulta o uso do arado. Este método também foi posto de lado por ser contraproducente em certas terras tropicais e subtropicais. Dependendo da profundidade da aradura, substâncias orgânicas necessárias ao desenvolvimento das plantas cultivadas podem ser sepultadas sob terras isentas de micro-organismos. Foi bem sucedido em lugares como o Paraguai por utilizar a aragem em profundidade menor do que a praticada na Europa. Termina aqui a explanação do resumo do capítulo 2 do livro Raízes do Brasil, Trabalho e Aventura, escrito pelo historiador Sérgio Buarque de Holanda. Aqui discutimos como foi formada a colonização brasileira, quais eram os objetivos dos portugueses e como as colônias portuguesas se diferenciavam das colônias espanholas, holandesas, britânicas e toda a Europa. E com essa explanação, pudemos entender a importância de se planejar e de ser racional ao invés de agir por impulso e no improviso motivado por emoções. Eu sou a Esther Albertini, historiadora multiplicadora das disciplinas do Inova São Paulo, itinerários formativos do novo ensino médio na área de ciências humanas, desenvolvimento pessoal, mentora e consultora para professores iniciantes. Por hora é isso, até a próxima!